paz do Senhor. Eu sou o irmão Juliano e gostaria de convidá-lo a meditar hoje na Palavra de Deus. Naquilo que diz o texto bíblico no livro de Gênesis, no capítulo 50, nos versículos 19 e 20. O texto bíblico diz assim: José, porém, lhes disse: Não temam. Acaso estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muita gente. Vamos tratar hoje sobre o perdão. Eu acredito que você conheça a história de José. Filho de Jacó, foi traído pelos seus irmãos e vendido como escravo para viver em outro país. E o Senhor trabalha na vida dele e faz com que aquele escravo se torne um senhor, se torne um governador naquela terra. E posteriormente a isso, Deus restaura aquela relação com os irmãos, traz eles de volta, traz o pai para morar com ele no Egito, e Deus abençoa aquela relação. Mas a partir do momento em que Jacó morre, os irmãos começam a levantar uma suspeita. Eles ficam pensando: será que agora que nosso pai morreu, José ele não vai querer se vingar de nós, ele não vai querer retribuir o mal que nós fizemos a ele? E eles mandam a José um mensageiro, depois eles em pessoa vão a José tratar sobre esse assunto. E José fica bastante emocionado e trata de tirar sobre eles aquela suspeita. E a primeira reflexão que a gente vai trazer aqui é que os irmãos de José, apesar de José os ter tratado bem, apesar de José os ter cuidado deles, os alimentado, os protegido, eles ainda acreditavam que José tinha alguma coisa contra eles, eles ainda pensavam que José tinha planos de, para quando Jacó falecesse, ele se vingar deles. E trazendo para a nossa vida, é interessante que muitos de nós crentes, às vezes ainda carregamos as culpas e as preocupações do passado. Carregamos culpas que nós não deveríamos mais ter. A palavra de Deus ela vem trazer para nós o perdão. Paulo ele vai dizer o seguinte na sua epístola aos Coríntios, ele vai dizer assim: porque aquele que está em Cristo é nova criatura e as coisas velhas já passaram. Nós muitas vezes pensamos que os erros que nós cometemos, as nossas falhas, elas são imperdoáveis. Deus ele não tem condição mais de perdoar aquele nosso pecado. E isso não é uma verdade. A palavra de Deus diz que não há para Deus pecado imperdoável. Deus ele traz para a nossa vida um perdão. Aquilo que ele perdoou na nossa vida, ele não lembra mais. Ele não quer que a gente carregue mais essa culpa. Ele não quer que a gente viva ainda preocupado com os erros que ele já perdoou e que ele quer trabalhar na nossa vida daqui para frente. É isso que o apóstolo João nos diz. Ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Todavia, se vocês pecarem, vocês têm advogado junto ao Pai nos céus. Então nós temos que tirar do nosso coração aquela culpa que o Senhor já perdoou, ele já trouxe sobre a nossa vida o perdão. A gente não tem que continuar carregando ela. E da mesma forma, a segunda reflexão é sobre a postura de José em relação aos irmãos. José vai responder aos irmãos com uma pergunta: eu estou por acaso no lugar de Deus? José entende o seguinte, que apesar dos irmãos terem agido contra ele, ele não estava em posição de vingar-se pessoalmente. O papel de José naquela situação era de perdoar os irmãos, porque toda vingança, toda retribuição pertence ao Senhor. Mas José, ele apesar disso tudo, ele tinha plena consciência da culpa dos irmãos. Por que José resolve perdoar os irmãos mesmo assim? Ele diz assim: vocês planejaram o mal. José tinha consciência de que os irmãos, sim, eles planejaram, eles executaram o plano, eles tinham culpa, mas José tinha em mente algo que Paulo vai dizer lá para frente em Romanos. Ele diz assim: Deus tornou em bem. E Paulo vai dizer: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José entende o seguinte, que apesar dos irmãos terem planejado tudo aquilo contra ele, Deus, com seu plano maior na vida do crente, trabalhou naquela circunstância para que aquilo que eles planejaram de mal fosse usado para abençoar a vida de José e posteriormente trabalhar na vida do plano de todo o povo de Deus.
José, como um cristão maduro, ele tinha essa consciência, ele tinha essa experiência, ele sabia do plano de Deus. Então não cabia mais a ele guardar contra os seus irmãos mágoa. Por isso, tendo essa consciência, tendo essa reflexão, a gente pode também liberar o perdão. A gente pode também deixar para trás aquilo que ficou para trás e estabelecer em Cristo uma nova relação. Seja com nossos irmãos, seja com nossos familiares, com aqueles que nos perseguiram, com aqueles que nos trataram mal. O Senhor, Ele usa as circunstâncias para trabalhar na nossa vida e Ele quer de nós que nós perdoemos. Eu termino essa reflexão com aquilo que o Senhor nos ensinou na oração. Ele diz assim: Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Deus, Ele quer para a nossa vida que nós aceitemos o perdão dEle e nós possamos viver uma vida de perdão para com os outros. Espero que os irmãos tenham sido abençoados e continuem a meditar na palavra de Deus. Deus os abençoe.